Prova de segunda fase, OAB, tá chegando. 16 de fevereiro é o dia da sua vitória, é o dia de nome na lista. E eu tenho certeza que você está no foco, está estudando, está lutando aí pelo seu sonho, pela sua aprovação. E eu quero trazer para você aqui uma dica muito importante que muitos alunos me pedem ajuda e eu vou lhe ajudando individualmente. Hoje eu vou compartilhar com vocês essas dicas de segunda fase, tá bom? Especificamente para civil, professora? Não, pessoal. Essas dicas podem servir para penal, tributário, constitucional, porque eu quero falar com vocês sobre como responder questões de segunda fase. O aluno ele fica tão nervoso que ele esquece assim, olha, como que eu escrevo, professora? Como é que eu começo? Como que eu dou start na resposta? Eu já fiz uma prova e eu percebi que eu não pontuei porque eu não consegui responder direito a questão. Me ajuda? Ajudo. Professora Cíntia pode estar aqui para te ajudar a alcançar a sua vitória, a sua aprovação no exame de ordem. Vem comigo então, rapidinho, eu quero passar essa dica para você. Olha só, vou botar um materialzinho aqui para ficar mais fácil. O que eu mais ouço, professora, nem sei responder as questões direito de tão nervoso que eu fico. Eu abro o VAD e às vezes eu até acho onde estão as coisas, mas meu Deus do céu, eu não sei onde estão as coisas. Eu não sei nem como começar. E é por isso que eu quero te ajudar com essas dicas para você não ter esse medo no momento de responder as suas questões da segunda fase, tá bom? Tem a petição inicial, mas não vamos esquecer que temos 4 questões. E essas 4 questões divididas em letra A, letra B ou FGV, né? Então vamos lá, pessoal. Olha, sempre que vocês encontrarem então lá suas questões de segunda fase, quem já fez conhece, quem não fez vai conhecer a prova, haverá o enunciado e os questionamentos divididos então em A e B, e vocês têm 30 linhas. 30 linhas para responder essas questões. Muito bem. Então, o primeiro ponto, apesar de vocês estarem nervosos, pessoal, é necessário lembrar algo simples, que é a organização. É muito bom que vocês identifiquem. Estou respondendo a questão número 1, letra A. Então, eu vou pôr lá, letra A, responde a letra A. Pula uma linha, cabe, confia, cabe, tá bom? Pula uma linha, põe letra B, responde a letra B. Pessoal, nós, professores, corrigimos provas de vocês e é muito melhor quando está organizado. Imagina ali o corretor de prova de ordem com milhares de provas, aquilo que vem mais organizado já te dá aí um pontapé inicial melhor, né? Um pontinho a mais conta a ponto essa organização na tua prova, não tenha dúvida, viu? Vamos lá. E como é que eu estruturo? Vai objetivamente responder essa questão. Não vai ficar ali criando uma doutrina na tua prova, você não tem nem tempo para isso, tá bom? Então, o que, que você vai pensar sempre, pessoal? Ó, se a pergunta é sim e não, a resposta é sim e não logo de início, tá? Para você fazer o começo da resposta. Se é pode, não pode. Se é possível, não é possível. Qual a medida cabível? Qual o recurso cabível? E assim eu vou respondendo. Então, sim e não. O cônjuge herdeiro, neste caso, casado na comunhão universal de bens, havendo descendentes, herda, concorre com os descendentes? Não. É isso que está perguntando, né? Pode ou não pode, né? Pode faltar de forma injustificada a uma audiência de conciliação e mediação nos termos do procedimento do CPC 2015, artigo 334? Não pode. De forma injustificada, não pode, né? É possível reconvenção na... Deixa eu pensar. Ah, é possível reconvenção nos embargos monitórios? E lá o procedimento especial da monitória vai dizer que é possível reconvenção. Sim, nos embargos monitórios, não podendo só apenas reconvenção da reconvenção, tá? Qual a medida cabível para atender os interesses de seu cliente? A medida cabível é uma tutela provisória de urgência, por exemplo, tá bom? O recurso cabível é apelação. Então, nós vamos ver aqui que você vai usar o próprio enunciado para responder sua questão, minha gente, para ficar mais fácil, tá? E quando tiver sim ou não, pode ou não pode, coloca sim, coloca não,
tá bom? Ainda que depois você construa esse desenho da sua resposta concreta, tá bom? Olha só. Deixa eu voltar um pouquinho. Pelo amor de Deus. Se alguém quiser esse material, gente, me dá um toque. Escreve para mim no Instagram, aqui no YouTube, eu mando para vocês. Tá? O material é mais extenso, colocando só um pedacinho para não ficar longo o vídeo. Não vai chegar na tua resposta. Não vai. Assim, ó, conforme artigo 300. Pode. Artigo 100. Artigo 100 da onde, meu querido? 300 do quê? De que lei? De que norma? De que resolução? De que portaria? Do que você está falando? Meus alunos sabem. Se eles ouvirem esse vídeo, vão falar, Cíntia, mas é isso, gente. Não dá para pôr assim, vamos dizer que o tema é tutela provisória. E pode até ser o artigo 300. Aí você coloca artigo 300. O examinador não vai nem perder tempo, tá bom? O edital já fala, a mera indicação de dispositivo normativo não pontua. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, olha só. O que eu quero que vocês façam, então? Vocês vão treinar as questões. Pega a questão de prova anterior e treina a resposta. Então, Mariana comprou de Roberto um imóvel por um preço bastante favorável, tendo em vista que Roberto foi transferido para outra cidade. Aqui vai ter enunciado inteiro, não vou ler para não cansar vocês. Sobre o caso, responda aos itens a seguir. É aqui que eu quero ajudar vocês, ó. Construção da resposta. Qual medida processual deve ser tomada por Mariana para poder reaver o preço pago pelo imóvel no mesmo processo em que é acionada por Almir? E justifique. E aí o aluno fala, professora, eu não sei nem onde começar. Usa a teu favor o próprio enunciado da questão. O que ele perguntou? Qual a medida cabível? O que você vai colocar? A medida cabível. E aí, onde eu continuo, professora? Para Mariana poder reaver o preço pago no imóvel, no mesmo processo em que é acionada por Almir, e agora eu vou responder, porque eu já abri o VAD amigo que foi comigo, e eu vou encontrar lá a denunciação da lide. Então, é recorrer à denunciação da lide em face de Roberto, seu alienante imediato. Pois, agora eu vou explicar. Eu tô falando que é, por que é? Porque trata-se de hipótese de evicção, já que Mariana está sendo privada judicialmente de sua propriedade em razão de direitos de terceiro anterior à aquisição. E agora é o fundamento. Justifico a resposta nos termos do artigo 125, inciso 1º do Código de Processo Civil. Então, você vai usar o próprio enunciado ao seu favor. Se você não souber desenvolver a resposta, pega o enunciado e replica. Pergunta, qual medida processual? A medida cabível, para que eles estão perguntando? Para Mariana poder reaver o preço pago. Então, eu vou reproduzir aqui, ó, porque eu estou criando uma resposta adequada, correta, devidamente apresentada. Digo qual é a medida, denunciação da lide, aqui nesse exemplo, e fundamento no artigo 125, inciso 1º do Código de Processo Civil. Aí vem letra B, além do valor pago. Ó, a palavrinha mágica. Pode, Mariana, exigir o reembolso das despesas efetuadas com o objetivo de realizar obras no local? Justifique. Ele não perguntou pode? Pode ou não pode? O que você vai responder aqui no caso? Pode, ó. Bota a palavrinha pode. Responde igual o enunciado te pediu. Pode. Pode o quê? Mariana tem direito de exigir o reembolso das despesas efetuadas com o objetivo de realizar obras no local. Agora explica. Por que ela tem esse direito? Você já achou no seu VAD. Uma vez que o direito à indenização abrange não apenas o valor do bem, mas a indenização pelas despesas, os contratos e prejuízos que resultaram da evicção, o que inclui despesas efetuadas com o objetivo de realizar obras, de acordo com o disposto no artigo 450, inciso 2 do Código Civil. E aí eu tive a justificativa. Você está entendendo? Você vai usar o enunciado a seu favor e vai criar uma resposta linda. Fácil de entender, completa. Com a resposta que eles querem, pode, não pode. Pode o quê? O que eles estão perguntando para você e fundamenta. Professora, mas da onde que eu tiro isso? Do VAD.
você levou com você. Por isso que tem que ler. Não adianta ter um VAD cheirando novo, gostoso, né? Cheirinho de livro novo que eu nunca li. Não tem uma marcação, né? Não tem nada ali para te ajudar. Por isso a importância da leitura da lei seca para conhecimento da norma, tá bom? Ah lá, denunciação da lei de fundamento no 125, caso de evicção. Nós temos também artigo 450 do Código Civil. Tudo bem? Ah, Pro, dá um exemplo mais fácil? Tá bom, tem aqui. Olha só. José e Maria casaram-se no regime da comunhão parcial de bens. Após separação de fato há 6 meses, Maria ingressa com ação de divórcio em face de José. Na petição inicial, Maria afirma que os bens comuns já foram partilhados e requer a decretação do divórcio e a homologação da partilha realizada. José, por sua vez, alega que durante o casamento, Maria ganhou 6 milhões na loteria que não foram partilhados. Então, o que eu vou ter que saber aqui? Eu bato o olho, bom, tá falando aqui do divórcio deles, tá falando de partilha de bens, regime da comunhão parcial de bens. Então, eu vou localizar no Código Civil do meu VAD, né? As questões relativas à partilha de bens e ao regime de bens existente entre esse casal do enunciado. Localizei qual foi a pergunta que ele me fez aqui, o examinador. Letra A. O prêmio auferido em loteria oficial é bem comum? Sim ou não, gente? Ou é ou não é bem comum? Como é que eu começo a resposta? Diretamente. Sim. O prêmio auferido em loteria oficial é bem comum, uma vez que é qualificado, que é tido, que é dito, que está na lei, como bem adquirido por fato eventual, aonde? Que tem que justificar a resposta, né? Nos termos do artigo 1660, inciso 2 do Código Civil. Pronto. Usei o enunciado, criei a justificativa e a fundamentação. Letra B. A lá a palavrinha. Poderia o julgador dividir o mérito, decretar desde logo o divórcio e prosseguir com o processo para julgamento da partilha? Nossa, professora, aqui é a parte processual, né? Mas olha só, dividir o mérito. Ah, eu vou lembrar das aulas de processo civil. Julgamento parcial de mérito. O juiz julga uma parcela do pedido, mas não encerra o processo que continua a ser instruído para outras questões. Qual a pergunta? Isso pode? Tá certo isso? O que eu vou responder? Poderia. Perguntou poderia, eu respondo poderia. Achei lá já a minha resposta. Poderia o quê? Pega o enunciado e usa na tua resposta. Poderia o julgador dividir o mérito e decretar desde logo o divórcio e prosseguir com o processo para julgamento da partilha, pois, vamos explicar por que eu estou falando que pode. Como se trata de um pedido incontroverso, quer dizer, o divórcio era incontroverso, o problema aqui era a partilha, pode o magistrado julgar antecipado e parcialmente o mérito. Como que eu justifico? De acordo com o artigo 356, inciso 1º do CPC, e nós temos também o artigo 1581 do Código Civil, que permite, né, que haja divórcio sem partilha, depois eu posso fazer a devida partilha, tá bom? Veja, é uma forma de você construir a resposta naquele momento que você acha que deu um branco. Deu um branco, professora, eu não sei o que fazer. Opa, estou te mostrando aqui. Pega para você as palavras do enunciado para responder e constrói com o próprio conteúdo do enunciado o início da tua resposta. Então, eu já respondi sim ou não, pode ou não pode. Por quê? Vou justificar, vou explicar e no final fundamentar, porque é justamente isso que eles querem, né, pessoal? Que você fundamente, até porque tem consulta no VAD. Tá difícil? Não se preocupe. É apenas um sinal que você está no caminho certo. Bora lá? Firmes no foco, contem comigo. Se vocês quiserem esse material, me escreve aqui no YouTube, lá no Instagram, @prof.CintiaPortes. Eu mando para vocês esse materialzinho aqui, tá bom? Para vocês terem aí junto com o seu material de estudos. Será um prazer. Um abraço, bons estudos e até a sua aprovação.